5 erros que podem comprometer a sua produção. Esse é o tema da live de hoje. Oi Mari, tudo bom? Seja bem-vinda, Mariana. Oi Lu, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Lívia, Rita. Sejam bem-vindos. O tema da nossa live de hoje é 5 erros que podem atrapalhar a sua produção. Quando eu falo atrapalhar, é atrapalhar alguma coisa que vai te consumir tempo, energia, dinheiro e, obviamente, tempo é dinheiro. Especialmente quando a gente trabalha sozinha, a gente não pode ter problemas na produção. A gente precisa trabalhar de uma maneira muito inteligente, muito focada, para que a gente economize realmente cada minutinho do nosso dia. Cada 5 minutos a menos, né, que a gente gasta no trabalho, são 5 minutos a mais que a gente pode descansar, que a gente pode captar cliente, pode pensar em outras coisas. Então, quando nós trabalhamos sozinhos, temos que pensar muito nisso. Eu comecei trabalhando sozinho no buffet. Depois tive sempre equipes muito grandes e nos últimos anos, principalmente, as minhas cozinhas, eu não ficava muito dentro da cozinha, né? Mas nem por isso eu deixava de deixar a produção otimizada. E no caso de uma grande empresa, realmente porque tempo é dinheiro. Mas no caso da soparia, quando eu voltei a trabalhar sozinha na cozinha da minha casa, eu percebi que esses momentos de descanso que eu podia ter se eu tivesse uma produção mais inteligente, eles para mim eram extremamente importantes. Então eu separei aqui 5 tópicos que eu acho que eventualmente você pode estar cometendo algum erro neles. O primeiro deles é fazer as compras sem planejamento. Como é que é fazer as compras sem planejamento? Você faz as suas compras assim, mais ou menos o que você vai gastar, você bate o olho e fala, eu vou gastar não sei quanto, eu vou lá comprar. Você faz de cabeça. Você tenta, assim, pega uma receita e basicamente se concentra nos ingredientes principais. Eu tive um cozinheiro muitos anos, o seu Paulo, maravilhoso, mas o seu Paulo era um cozinheiro das antigas e o seu Paulo ele não gostava muito de fazer conta. Assim, ele só de olhar para alguma coisa ele sabia o rendimento. Isso é muito bom por um lado, por outro a gente precisa do detalhe, né? Para a parte de custo, para que as coisas saiam exatamente como a gente quer que elas saiam. E o seu Paulo falava, isso aqui vai render quanto? Compra mais ou menos 2 peças. Ele falava muito em peça e não em quilo. Então, quando a gente quando a gente tem esse instinto de saber exatamente quanto vai calcular para fazer um preparo, é muito bom por um lado, por outro a gente pode errar. Os erros acontecem com mais facilidade. E aí assim, se você tem uma produção de sopa, uma produção de comida qualquer e sobra um pouquinho, é ruim, porque você vai ter ali um desperdício. Mas se você tiver clientes ali para quem vender, esse pode até ser o menor dos problemas. O que eu considero o problema mais grave de você fazer uma lista de compras sem planejamento são as faltas. É aí que está o ralo aberto de muitas empresas e também a questão do tempo na produção. Você está lá falando das sopas, na sua cozinha, panelas no fogo, tudo fluindo, e aí você percebe que faltaram 200 gramas de alguma coisa, ou que não tem ali o azeite, ou que não tem um ingrediente para fazer uma das sopas. Aí o que você faz? Apaga o fogão todo, troca de roupa e sai para comprar. Você vai querer fazer isso com pressa, então você vai comprar no lugar mais perto que tiver da sua casa, que não necessariamente vai ser o lugar mais barato. Então você vai comprar o que der para comprar, pelo preço que der para comprar, para voltar e acabar de produzir. E aí isso vai minando. Primeiro você perdeu o tempo, você dá uma quebrada na energia, né, da produção, você está ali cozinhando, de repente você para tudo, vai comprar, volta, aí lava a mão, troca de roupa, tudo de novo, retoma o fogão, às vezes alguma coisa estava ali na bancada, cortada, você, enfim, é ruim sair no meio da produção, né? Vamos combinar que isso é a pior situação possível. E isso também vai te custar caro, né? Você pode ter ali, tem ali a ficha técnica, o custo que você previu para aquela sopa ou para aquele produto, e você vai sair para comprar um ingrediente por às vezes 3 vezes o valor por quilo.
Muita gente fala, custou só não sei quanto pacotinho, mas a gente tem que pensar sempre em termos de custo por quilo, de preço por quilo do que a gente gasta. Então, esse eu acho um dos erros mais comuns, é fazer compras sem planejamento, confiando na experiência, confiando no que você acha que vai dar, e isso é uma coisa que é muito mais comum. Não sei se você que está aqui escutando costuma fazer compras sem planejamento. E algumas pessoas me falam, Cláudia, mas demora muito até fazer na ficha técnica, até pegar a lista de compras na ficha técnica, demora muito, eu já sei mais ou menos quanto eu gasto. Demora, o planejamento te toma um tempinho, mas o tempo que te toma a falta de planejamento é muito maior. E ainda te toma tempo, energia e dinheiro. Então, se tem uma coisa que eu acho que não dá para abrir mão, assim, se você trabalha com alguma coisa de comida, se você está começando, se você trabalha, já está há muito tempo, mas se você trabalha ali direto na sua produção, especialmente se você trabalha sozinho ou sozinha, você precisa fazer um planejamento para suas compras. Você precisa fazer a lista de compras baseada numa ficha técnica, num rendimento, para você comprar exatamente aquilo que você precisa, nem mais nem menos. E se for a mais, que seja uma mais consciente. Às vezes você já tem ali um volume de clientes que pode comprar o seu excedente de produção, então tá tudo bem, você tá fazendo sopa, faz 3 ou 4 a mais, faz um pouco a mais, tá tudo bem. Mas a menos, eu acho a coisa mais perigosa. Consertar erro é mais caro em geral do que planejar para você não errar. Lá na parede do meu escritório, do buffet, eu tinha uma placa, assim, um papel bem grande impresso. Falhar no planejamento é planejar o fracasso. Essa frase não é minha, é de alguém famoso que eu não me lembro mais o nome, mas isso é muito sério, assim. Realmente, quando a gente falha no pré, em geral, a gente tropeça mais na frente. Então, primeiro erro que eu, na minha opinião, atrapalha muito a sua produção é fazer compras sem planejamento. E o que é o planejamento nas compras? É você fazer as compras baseado numa ficha técnica, baseado no que realmente você vai gastar. O segundo erro que eu acho que é mais comum ainda, porque tem pessoas que nem sabem direito o que é isso que eu vou falar, assim, sabem na teoria, mas não usam na prática, é não fazer uma ordem de produção para você. Quando a gente trabalha sozinho, muitas vezes a gente fala, eu já sei o que eu tenho que produzir. Aí você bota lá no papel que você tem que produzir 5 disso, 4 daquilo e coloca lá na parede, pregado na sua geladeira. Quando a gente faz uma ordem de produção, ela é uma relação daquilo que você tem que fazer com todos os detalhes, né? Supondo, você está fazendo sopa de abóbora com gorgonzola e você vendeu uma quantidade total de 5 litros de sopa. Aí você tem que entregar X potes e 400, tantos potes de 800, um pote com queijo extra que o cliente pediu, 2 com zero sal. Né? Eu sempre oriento que o sal seja colocado no final, então dá para vender 0 sal. E aí você vai, na hora de cozinhar, na sua produção, é uma panela só. Você está com uma panela de sopa de abóbora no fogo, cozinhando. Na hora de envasar, você tem que saber esses detalhes. Quantos potes de 400 eu vou envasar? Quantos de 800? Tem alguma sem sal? Porque na hora que você bate a sopa, você fez a sopa está sem sal. Eu sempre oriento a colocar realmente o sal no final por várias razões. E aí você bateu a sopa e você pode tirar as porções sem sal para os seus clientes que não consomem sal e depois você salga o restante. Só que isso tem que estar, primeiro assim, às vezes a pessoa tenta colocar isso na própria cabeça. Fala, não vou lembrar, são 3 sem sal e tal. Aí você está dentro da cozinha ali, no frigir dos ovos, né, o caldeirão fervendo, e você tem que voltar para procurar lá no seu caderno, na sua planilha, no seu WhatsApp, quem foi que pediu o que e tal. Se você tem isso ali ao alcance dos olhos, você sabe exatamente, são tantos litros de sopa de abóbora, sendo que isso vai ser dividido em X porções de 400, X porções sem sal, uma de 800, uma com queijo extra, e tá tudo ali na sua frente, na sua cara. A margem de erro eu diria quase que nenhuma. Pode até ser que você erre na hora de transcrever o pedido para sua ordem de produção. Os meus alunos têm isso de forma eletrônica, né? A última parte da planilha de pedido, ela vira uma ordem de produção automática. Mas mesmo que você faça isso no caderno, você vai escrever ali. No começo meu da soparia, eu não tinha essa ordem de produção ainda feita em planilha, e eu fazia à mão. Eu acabava de fechar meus pedidos, e aí eu passava por uma folha bem limpinha, zero rasura, porque isso tem que estar assim bem claro, o sabor da sopa,
quantos potes de 400, quantos de 800 e os pedidos especiais de 400 ou de 800. E aí, na hora de envasar, eu fazia exatamente aquilo. Aí, isso nos leva a um outro erro, que talvez vocês discordem de mim, que é não deixar a etiqueta pronta. Eu sempre tive mania de começar as coisas pelo final nas minhas produções. E aí, assim, tem gente que me fala, eu só vou usar a etiqueta no final, para que eu vou me dar o trabalho de fazer antes? Porque, complementando o que eu falei agora da ordem de produção, quando você faz as etiquetas antes, você pode na etiqueta já colocar pedido sem sal, pedido com queijo extra, você já coloca essa observação escrita na etiqueta. E aí você tem ali na sua ordem de produção o que você tem que fazer, você envasou da maneira correta, aí você pega as etiquetas que já estão prontas, aí você etiqueta ali na hora. Não tem daqui a pouco eu coloco. É uma coisa que é imediata, é um fluxo na produção. Você produziu da maneira certa, você envasou da maneira correta e você já está com a identificação das sopas prontas. E aí você vai colocar ali exatamente do jeito que tem que ser. E aí a probabilidade de você errar é muito pequena. E por que também que eu gostava, sempre quis fazer nada? Por que eu gosto de começar as coisas pro final? Porque essa pressão, depois que você começa uma produção, na época que eu começava eventos também, o tempo voa. E aí, se você pega as tarefas do final e adianta, dá um alívio, sabe? Assim, quando você chega no final da produção e fala, isso já está pronto. Então, assim, não fosse só pela parte de organização e de estar com as etiquetas prontas para identificar, eu também acho que é bom a gente pegar tarefas que a gente pode adiantar, que pode fazer com tranquilidade e passar na frente, né? Sem ter a pressão do cansaço, alguma pressa. E no caso específico das sopas, né? Porque os sabores, no meu caso, são escritos à mão, eu também acho que a minha letra sempre ficou melhor antes de produzir. Então, no curso eu recomendo que as etiquetas sejam feitas na véspera ou no dia da produção de manhã, e que já você começa a produção com isso já pronto. Você está descansado, saiu mais bonitinho, você está prestando mais atenção e está tudo prontinho ali. E aí, quando a produção fica pronta, você já está pronto para etiquetar e armazenar. Gente, vocês podem fazer pergunta, tá? Eu não gosto de falar sozinha. Tem pouco tempo que eu tô fazendo live aqui no Viver de Sopa, e aí vocês estão muito tímidos, tá? Perguntem, por favor, fala aí qualquer coisa que vocês quiserem no chat, que a gente vai trocando ideia, tá? Para não precisa ser um monólogo. Se vocês tiverem alguma opinião sobre o que eu tô falando, por favor, falem. Bom, um outro erro é não pesar os insumos. Isso para mim tá fora de cogitação, né? Você fazer de olho. Tudo bem, você está fazendo a sua primeira sopa para testar uma receita e a primeira vez você fez de olho. Tá bom. Mas uma vez que você resolveu comercializar suas sopas e ganhar dinheiro com elas, não tem condição de você fazer uma produção sem pesar. Como que eu gosto de fazer isso? Né? Eu, quando comecei, não fazia dessa maneira. Para mim, com a experiência de cozinha grande, a maneira mais lógica sempre foi descascar todas as cebolas e cortar todas as cebolas, manusear todas as abóboras. Vou responder a pergunta aqui da Cris. O que é melhor, ter uma impressora e fazer as etiquetas ou mandar fazer na gráfica? Depende do volume, Cris, tá? Se você já tem um volume... Tem várias opções, tá? A top de linha é uma balança que imprime etiqueta. Nesse caso, você vai, inclusive, inserir a sua tabela nutricional na balança e a etiqueta já sai com tudo. A segunda opção pode ser você fazer na gráfica. Mas quando você faz... eu acho que ter a impressora para mim é a minha última opção, Cris. Porque a impressora é mais uma coisa que você tem que administrar no seu negócio. Se você trabalha sozinha, não tem ajuda, eu acho que é mais um equipamento para você ter que comprar um bom equipamento, ter que se preocupar com a tinta, ou com o cartucho, ou com coisa do laser, enfim, é mais uma coisa no seu checklist. Então, eu sempre gostei de trabalhar com a gráfica, porque eu coloco ali na minha planilha, eu dou entrada ali em X etiquetas, e aí eu vou fazendo os pedidos e debitando. Então, eu tô vendo ali quando que elas estão perto de acabar, manda uma mensagem para a gráfica por WhatsApp, faça um novo pedido. Então, eu prefiro a gráfica ou essa impressão, essa possibilidade da balança que imprime, que eu acho a top de linha, mas é um investimento maior. Então, vamos voltar aqui na produção.
Quando eu comecei as sopas, eu descascava tudo, assim. Ah, tem 15 quilos de cebola para descascar. Eu pegava logo as cebolas, descascava e cortava tudo, toda a cenoura, toda a abóbora. Mas aí eu percebi que eu tinha que fazer um segundo trabalho, né? Eu tô com a cebola ali in natura, eu pesei a quantidade pela ficha técnica da cebola in natura. Aí descasquei, piquei, fatiei, enfim. Aí a cebola teve uma perda, que é um fator de correção. Aí na hora de pôr na panela, eu tinha que pegar a minha outra coluna da ficha técnica do peso líquido. Então, na realidade, eu estava pesando 2 vezes todos os... A primeira pesagem grande e depois uma segunda pesagem para cada sopa. Aí o modelo que eu me achei, que para mim foi super fluiu, foi pesar separadamente. Então, vamos lá, eu até anotei aqui uma quantidade para servir de exemplo. Eu tenho uma produção de sopa rosa para fazer. Aí eu vi na ficha técnica que eu tenho que usar 800 gramas de inhame, 1,6 kg de beterraba e 480 de cebola. Aí eu peso isso e já sei que aquilo é da sopa rosa. Processo. E aí já posso até botar a sopa rosa no fogo e partir para outra. Quando o meu fogão está todo ocupado com as minhas sopas, eu continuo fazendo isso para as sopas que eu vou colocar no fogão a seguir. E aí eu coloco em cima ali da bacia, onde eu descasquei e piquei, um papelzinho, né? Sopa rosa, caldo verde, para aonde vai entrar aquela quantidade. E com isso eu já tenho pesado o que eu vou produzir. Então essa para mim foi a maneira mais fácil de lidar com uma produção sozinha. E mesmo depois que eu coloquei uma pessoa para ajudar, que a minha equipe foi recomposta, eu continuei usando essa metodologia de cortar por sabor, porque aí realmente não dá margem para erro, você dá uma checagem dupla ali na hora que você está pesando individualmente para cada sopa, porque você pode ter feito uma conta total de vou precisar de 20 quilos de abóbora, e aí você descascou, limpou a abóbora, e aí você vai retirando por sopa, e eventualmente pode ter algum erro aí. Então quando você vai descascando e cortando por assunto, você não deixa de ser um segundo ponto de controle para aquilo que você está fazendo. Então eu nomeei esse erro não pesar os insumos, e aí estou falando para você aqui o que eu acho bom de fazer, mas você realmente, cada um tem que achar como é que é a sua forma de produzir. Eu acho que dessa forma porque eu estou sempre, assim, a maior parte das pessoas aqui trabalha sozinha, né? Não tem ainda ajuda, no máximo tem alguém que vai lá depois e limpa a cozinha. Então, quando a gente trabalha sozinha, a gente tem que criar pontos de controle da gente, né? Porque quando é uma equipe junta numa cozinha, um acaba meio olhando o que o outro está fazendo, e aí é sempre mais um ponto de controle. E quando a gente está sozinha, não tem, né? É você com você. Então, isso é uma forma de você criar mais um ponto de controle na sua produção. E eu acho também que, assim, qual o tamanho de um fogão numa casa? 4, 5, 6 bocas, né? O meu fogão é de 5 bocas. Fogão de 5 bocas, cabem ali 5 panelas até uns 10 litros, né? Se for aquela panela maior, de 25 litros, ela vai ocupar mais do que uma boca. Se forem panelas de até 10, 12 litros, cabem 5. Se eu tenho 10 sopas no cardápio, eu vou ter 5 sopas ali no fogão, e nesse tempo eu posso estar cortando os outros. Se eu corto tudo de uma vez só, eu vou gastar um tempão cortando, descascando, antes de começar a produção, para depois começar a colocar lá no fogo. E se eu for cortando e colocando no fogão, eu vou, de certa maneira, otimizando o meu tempo. Aí, assim, tem 5 no fogo, eu estou cortando as próximas 5. Já foi a produção toda. Quando essas 5 saírem do fogo, entrarem as outras 5, eu estou batendo essas que saíram do fogo. E aí a minha cozinha não fica ociosa, né? Porque senão eu vou acabar tendo um gargalo de produção aí. Isso não é muito assunto aqui que eu falei do não pesar insumos, mas sempre é parte de produção. A gente tem que procurar fazer com que a nossa produção não tenha gargalo, né? O que é gargalo? É um ponto que as coisas travam. Então, quando você olha assim uma cozinha que tem, uma cozinha de soparia, né? Que tem ali 10 panelas com sopa pronta e não tá batendo ainda, tem um gargalo nessa parte de bater, né? Então, quando a gente trabalha sozinha, a gente tem que ir criando um fluxo na produção que permita que a gente não tenha nenhum gargalo. Uma coisa tem que ir completando a outra. E dessa forma, você consegue botar no fogão, depois tira do fogão, bota outra enquanto está cozinhando, bate aquela, envasa, aí a etiqueta já está pronta, cola a etiqueta e freezer. Aí você pode estar pensando, mas não precisa fazer isso tudo. E aí você vai ver que no final do dia você economizou ali 40 minutos, porque você arrumou a sua produção de maneira bem justinha. São 40 minutos que você vai tomar um banho, vai descansar mais cedo, vai tomar uma taça de vinho, se você gosta, ou um chá, enfim, ou vai fazer um trabalho comercial, enfim, são 40 minutos que
que você ganha. Bom, eu já falei aqui de fazer compras sem planejamento, não fazer ordem de produção e tentar lembrar o que você vai produzir de cabeça, não pesar os insumos, não deixar as suas etiquetas prontas. E aí, o que eu acho assim, o último erro que eu acho muito comum é você não arrumar o seu freezer, não pensar no congelamento previamente. É isso mesmo, Graça, a gente que trabalha sozinha tem que pensar em cada minutinho. É bom que hoje aqui tá cheio de aluna. Então, quando a gente vai fazer sopas congeladas, o que a gente precisa fazer quando a gente entra na cozinha de manhã? Se ele não estiver ligado, a gente tem que ligar o nosso freezer, né? Então, a gente tem que... Se o freezer estava desligado, ele não vai ter crosta de gelo. A gente, inclusive, tem que... Se o seu freezer é antigo, né? E um dos meus freezers, ele tinha 20 anos de uso quando eu botei ele na cozinha da soparia. Então, ele formava ainda, ele não era frost free, ele formava aqueles blocos de gelo. Eu estava sempre fazendo a manutenção para descongelar, tirar, enfim, para ele ficar funcionando perfeitamente. Então, quando a gente entra na cozinha de manhã, o que a gente faz? A gente liga o nosso freezer, checa se ele está... acompanhando se está funcionando, né? Se tá... Porque muita gente esquece, fala, não, eu vou economizar energia, eu vou ligar ele mais tarde. Só que quando você tem que congelar a sua produção, o freezer tem que estar bem gelado. Tem que estar gelado, tem que estar limpo. Tudo isso a gente tem que fazer antes de entrar para a cozinha para produzir. Porque se a gente assim tá com a produção toda pronta, tudo pronto para entrar no freezer, aí você abre o freezer e ele tá com uma coisa escorrida, ou ele tá, a porta não tá fechando porque ele tá com uma crosta de gelo, ou ele não gelou ainda. Isso dá uma quebrada no seu processo. A sopa, ela precisa ser congelada logo. Então, se você demora a pôr no freezer, ela vai entrando em processo ali pode até estragar, né? Dependendo de onde você está trabalhando, de quanto tempo a sopa tá ali. Então, o ideal é você acabar de fazer e congelar. Esse é realmente o ideal. E para você conseguir congelar, você tem que... o freezer já tem que estar gelado, arrumado. E aí, na mesma sequência do freezer, às vezes a gente está ali meio corrida no final da produção e começa a botar dentro do freezer, a gente quer, enfim, colocar logo para acabar o dia de trabalho. Mas aí eu acho que tem algumas coisas que a gente pode observar para que o depois fique mais fácil. Por exemplo, você tem ali 2 sopas que têm uma cor parecida, são bege. Uma vichyssoise meio amarelada, uma sopa de batata doce, enfim, uma cor que ela, sem congelar, elas são diferentes, mas depois que elas congelam, ficam meio da mesma cor. E aí, se você coloca, a etiqueta tá por cima, ou algumas estão na lateral, mas muitas estão em cima, e você arrumou o seu freezer com todas as sopas da mesma cor, na mesma prateleira. E aí, na hora que você vai fazer a expedição, você tem que ficar tirando para procurar qual que é qual. E se você está fazendo isso sozinha, tá com um dia mais corrido, pode acontecer um erro. Depois que a sopa congela, as cores mudam um pouco, né? Um alimento congelado, ele tem uma alteração de cor. Então, o que eu acho que você pode fazer na hora de arrumar o freezer? Eu sempre fiz isso. Dividir por cor. Não colocar na mesma prateleira ou na mesma gaveta 2 sopas que têm a cor parecida. Por exemplo, a canja, ela é fácil de identificar, né? Que tem uns cubinhos ali. Mas se você estiver fazendo canja em uma outra sopa com cubinho de legume, elas vão ficar muito parecidas. A sopa de bifum, por exemplo, e a canja, depois de congeladas, elas podem ser confundidas. Porque o bifum tem aquele macarrãozinho, a canja tem o arroz, depois de congelado fica muito parecido. Então, se você está na mesma semana com canja e sopa de bifum, coloque em prateleiras separadas. Aí você pode adicionar um papelzinho dizendo sopa de bifum, aí numa prateleira. Aí na hora que você for fazer a sua expedição, você tá lá com os pedidos na mão para separar, você abre o freezer e sabe exatamente o que tá onde. Você não tem que ficar procurando. Eu já, assim, quando eu comecei a soparia, eu não tinha ainda me organizado dessa forma, então eu congelava e aí eu demorei assim, acho que umas 3 semanas para fazer os meus processos, né, arredondar os meus processos. E às vezes eu olhava ali e falava, por exemplo, abóbora com gorgonzola e sopa de legumes. Depois de congelada, elas têm a mesma cor. Eu cometi já um erro de mandar uma sopa de legumes para uma pessoa que pediu abóbora com gorgonzola. Diga-se de passagem que as pessoas que pedem abóbora com gorgonzola, elas amam gorgonzola. Então, receber uma sopa de legumes não é uma coisa muito positiva. E aí eu fui eliminando os meus erros, dividindo meu freezer por cor. Então... Isso, exatamente, Grazi. Tem os molhos ainda, né? Tem a mesma cor do molho de tomate.
E depois de congelado, cara, é igualzinho, assim, não dá pra diferenciar, assim. Sopa de tomate. Tem outras que ficam com cor parecida, elas dão parece que dão uma igualada na cor. Abóbora e cenoura ficam com cor parecida também. Então, dividir por cor, isso são detalhes de produção, né, gente? Assim, se eu não fizer isso, eu não vou ter sucesso? Vai, mas isso aqui são pequenas coisas que você pode inserir no seu dia a dia que vão fazer diferença na sua qualidade de trabalho, sabe? Na qualidade do que você vai entregar e também na qualidade do seu dia a dia. O trabalho na cozinha, ele não é um trabalho moleza, vocês sabem disso, né? A gente entra de manhã na cozinha, fica em pé horas, corta legume, descasca, cozinha, lava a louça, é muita coisa para fazer. Então, qualquer coisa que a gente possa melhorar o nosso dia a dia faz uma diferença. Isso, Graça, envasar e rotular em seguida. Aí você faz etiqueta, e sabe, no começo da soparia, eu fazia etiqueta sentada no sofá. Eu já tinha produzido da etiqueta no dia seguinte, eu sentava ali com a minha produção, botava as etiquetas numa prancheta, eu ia preenchendo ali minhas etiquetas sentada no sofá, numa relaxada, na maior paz, né? Não estava produzindo ainda, não estava com aquela pressão da correria para entregar e fazia aquilo numa tranquilidade. Botava num saquinho de plástico, pendurava numa pinça assim e colocava na lateral do meu freezer. E aí, conforme eu ia acabando, era uma alegria aquilo, né? A produção ficou pronta, eu olhava ali, tava o saquinho ali pendurado, tira a etiqueta, cola. E assim, já teve dias de eu não fazer? Já, por uma coisa ou outra não fazer. E aí, assim, na hora a produção tá pronta, ai meu Deus, não fiz etiqueta. Aí você tem que, assim, eu tinha cachorro no mesmo lugar da produção, então ficava isolado. O sapato que eu andava em casa, eu não andava na cozinha. Então, quando eu tinha que sair da minha produção para fazer alguma coisa fora, para mim era um transtorno. Tira a roupa, o avental, a roupa para não circular na área que tem cachorro, troca de sapato, abre a porta, fecha a porta, aí vai lá, senta, faz etiqueta. Antes de voltar para a cozinha, passa aquele negócio no corpo, tira, enfim, qualquer possibilidade de pelo, troca de sapato, troca de roupa de novo e volta. Então, para mim era um transtorno muito grande. Eu tinha que entrar para a produção e não sair mais de lá. Pois é, exatamente, Grazi, cansaço causa erro e perda, e também suga um pouco da nossa energia, né? Quando a gente fica cansada, você vai dando uma desanimada assim com o próprio trabalho, e aí não é legal, né? E se a gente puder evitar esse cansaço, eu acho que o oposto disso, né? O que nos dá uma injeção de energia, e ao invés de sugar o cansaço, é a gente perceber que está melhorando a nossa produção, né? Assim, a primeira vez que eu produzi assim, 150 sopas sozinhas, que é uma boa produção, e consegui acabar num horário normal, consegui organizar tudo, eu me senti muito bem comigo mesma. A Ana Paula passa pela mesma coisa. Todas nós passamos, Ana Paula. Isso assim, é uma coisa de quem trabalha e produz sozinha, a gente passa por isso. Por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Não é erro assim, de apontar na cara de vocês, aqui você está errando fazendo isso. São coisas que eu já fiz, né? E fui corrigindo, e eu acho que graças a ter gerido uma grande cozinha, eu tive essa oportunidade de perceber como que a gente pode melhorar também uma pequena produção, né? E eu acho que no caso específico, quando a gente trabalha sozinho, a gente precisa ser tipo uma banda, né? Mulher banda, homem banda, que toca vários instrumentos ao mesmo tempo. E aí a gente, quando vai se dividindo nesses papéis, faz o financeiro, faz a produção, faz o não sei o que lá, a gente tem que botar realmente organização nesse processo. Catiane, o que está acontecendo com você? É cansaço, desânimo? Conta aí, compartilha aí o que você está passando agora. Porque quando a gente vai dividindo isso em escaninhos separados, né? Nós como empreendedores a gente precisa somos, eu falei somos, nossa, eu não acredito, nós somos financeiro, vendedor, cozinheira, às vezes entregadora. Então a gente precisa fazer todos esses papéis para o nosso negócio andar. Isso, Top Fit, nós não estamos sozinhas, nós aqui estamos sempre nos apoiando como empreendedoras, porque empreender tem esse lado, né? Empreender pode ser extremamente solitário quando a gente não faz parte de uma comunidade, né? Quando a gente não se apoia, quando a gente não conversa com outra pessoa. E às vezes eu percebo, assim, na época do buffet eu percebia mais isso porque eu era uma empresona, né?
E aí as empresonas, com as outras empresonas, a gente faz de conta que tá tudo maravilhoso, que a gente não tem problema, que até a hora que você descobre um amigo ou uma amiga que tem uma empresa igual a sua e começa a desabafar, e a gente percebe que os problemas são muito parecidos, que a gente sempre passa por isso. Catiane, o cansaço é isso, Catiane, assim, eu acho que a gente pode minimizar o cansaço com a organização. Quando a gente consegue se organizar e tentar prever algumas coisas que acontecem na produção, a gente fica menos cansada. Que bom, Rita, fico feliz que você aprecie. Social media também. Então, isso tudo. E também não é só social media, a gente precisa falar com os clientes que a gente já tem e também abrir novos clientes, né? Não adianta você só fazer mídias sociais e não manter os seus clientes que você já tem. Isso, Grazi, nós somos aqui uma comunidade para trocar ideias, por isso essas lives são muito para isso, porque aqui vocês se encontram, se falam, já nasceram muitas amizades. Aqui no Viver de Sopa é recente, mas lá no Cozinha da Cláudia muitas pessoas se conheceram nas lives e passaram a trocar ideias, e aí uma apoia a outra. A gente, aqui, completando aqui o que você falou, Top Fit, quando a gente tem que fazer de tudo um pouco e às vezes a gente não está organizada, a gente acaba negligenciando alguma área do nosso negócio. E aí mais para frente o problema aparece. Tem uma coisa que acontecia muito comigo na época do buffet, mas na soparia eu já estava ligada, já tinha criado um método para isso. Você tá muito sobrecarregada de trabalho, aí você tá ali preocupada em entregar. Aí o mês seguinte você tá sem pedido, porque nesse momento que você estava ocupada, o que você fez? Você não vendeu, não atendeu, não procurou cliente. Aí o reflexo disso que vem logo depois é agenda vazia. Então, temperos da Deane. Então, veja se o seu cansaço não é isso, não é fruto de uma necessidade de organização maior. Porque quando a gente tem esses problemas no meio da produção, tem a dificuldade, aí para, aí vai lá, refaz a conta, volta, isso vai drenando a nossa energia. Então, não é que você não vai ficar mais cansada se for organizada, mas eu desconfio que se você, de repente, der uma revisada nos seus processos, pode ser que você consiga ter algum relax em algumas áreas do seu negócio. E isso realmente faz com que a gente descanse um pouco. Também, né, marmita, pão, empadão, sopa, cuscuz no mesmo dia, aí realmente é para ficar cansada mesmo. Procura dar uma enxugada nesse seu cardápio. Às vezes a gente acha que só vai conseguir ter cliente se fizer um cardápio muito extenso, mas isso não é verdade. O cliente não procura a gente por causa do cardápio extenso. Geralmente ele procura a gente por alguma coisa que a gente faz onde nós somos muito boas. Então procura dar uma olhada aí nesse seu cardápio gigantesco. Marmita, pão, empadão, sopa, cuscuz. E dá uma... Se você quer fazer isso tudo, você pode girar em semanas, quem sabe? Você não faz uns especiais da semana, mas você dilui isso para não ter uma produção tão complicada. Porque essa variedade de cardápio pode estar te complicando as compras também. Exato, exatamente isso. A gente não faz nem foto. Você fica ocupada ali em entregar. Depois que você vendeu, a sua preocupação principal é entregar o que você já vendeu. E se a gente não está organizada, a gente larga as vendas para depois. Aí não faz foto. Aí depois eu faço. Aí tô corrida que depois eu faço. Aí quando alguém te pede, você tem uma foto? Aí você fala, eu tô para fazer, ainda não fiz. Não, eu vou mandar semana que vem. E realmente, você sabe que na soparia, vocês sabem, eu tinha até isso no meio da minha agenda, assim, o momento, eu botava ali na minha produção, eu tenho fotos bonitas das sopas, porque eu colocava ali uma a mais para fotografar. E aí, assim, eu batia, envasava e aquela da foto ficava ali na geladeira. Aí, no dia seguinte, eu não estava produzindo, eu pegava aquela que eu tinha deixado na geladeira e ia fazer a foto na maior calma. Porque se fosse no dia da produção, e tinha esse processo todo que eu contei para vocês, gente, sai da cozinha, troca o sapato, troca a roupa, higieniza, volta. Não dava para fazer foto dentro da cozinha, não tinha espaço, e fora da cozinha eu demorava por isso. Monta a mesa, pega o guardanapo, o prato, perdi assim meia hora para fazer 2 ou 3 fotos. Aí eu comecei a fazer uma a mais e guardar para fazer a foto no dia seguinte.
Então, Rita, porque depois que a gente vende, a gente precisa e quer entregar o melhor possível. Então, geralmente a gente descuida dessa área comercial. Só que para a gente viver do nosso negócio, a gente precisa cuidar do mês seguinte, do outro mês, do outro mês. Parte do nosso dia a dia tem que ser o planejamento comercial do nosso negócio. Hoje eu estou bem, estou vendendo, vendi 20 mil reais de sopa esse mês. E mês que vem eu tenho que vender mais 20, né? E para eu vender os 20 mil do mês que vem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que hoje captar mais clientes, ampliar minha base de clientes, cuidar das minhas redes sociais, me comunicar com o meu cliente que já existe, fazer contatos para parcerias. Isso tem que acontecer em simultâneo a gente produzir. Né? Porque senão a gente só produz e aí depois não tem mais para quem vender. Aí fica aqueles altos e baixos do negócio que ninguém gosta, né? Eu não gosto, eu imagino que vocês também não. O que faz a gente realmente conseguir viver de sopa ou viver do nosso negócio é a gente conseguir ter uma consistência no faturamento. E como é que a gente consegue a consistência no faturamento? É equilibrando todos os pratinhos. E um deles é o contato comercial com nossos clientes. É a gente cuidar isso que eu falei, cuidar das redes, cuidar do cliente que a gente já tem, pedir feedback, conversar, ouvir o nosso cliente, né? Eu, por exemplo, comecei a fazer sopas grandes, de 800 gramas, ouvindo o cliente. Eu comecei a perceber que tinham famílias, que as pessoas queriam comprar, o casal queria consumir e queria ter uma impressão de estar fazendo um negócio melhor, comprando um combo, uma coisa maior, e aí foi aí que eu lancei a sopa de 800 gramas, que acabou sendo um super campeã de vendas. Mas você tem que ter um tempo para conversar com o cliente, para bater um papo ali no WhatsApp, ver o que ele acha. A coleta de feedbacks ajuda muito a gente a manter os clientes, a ter depoimento para as redes sociais e também para ir melhorando o nosso negócio, né? Às vezes o cliente comenta ali, tá tudo bem, mas quem sabe você não podia fazer isso assim, assim. Eu também tirei a pimenta das sopas conversando com o cliente. Porque quando você fala... Eu, por exemplo, amo pimenta. Então, se alguém me fala que uma comida tem pimenta, eu vou ficar feliz da vida. Mas tem muita gente que tem medo de pimenta. Não que a pessoa não goste, mas ela tem medo de pedir um alimento que tem pimenta e ser muito forte. Então, quando ela pergunta, tem pimenta? Você fala, tem. Ah, então não quero não. Porque ela tem medo. Ela pode até depois provar e gostar. Aí eu botei na balança e pensei, que problema eu vou ter se eu tirar a pimenta? Ah, se fosse cozinhar na minha casa, eu colocaria pimenta porque eu gosto. Aliás, eu sempre coloco pimenta em grão, assim, quando eu bato a sopa em casa pra mim, eu boto pimenta em grão e bato junto, porque eu adoro aquele pá da pimenta. Mas a maioria das pessoas não gosta, então é melhor tirar e deixar a pessoa adicionar em casa. E isso foi papeando com o cliente. Às vezes a gente, né, faz uma coisa muito autoral e fala, não, isso aqui vai ser ótimo, todo mundo vai gostar, mas conversando com o cliente você percebe que tem que dar uma mudadinha. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu até fugi um pouquinho do tema da live, que eram os erros, mas é para isso mesmo que a gente está aqui. É para conversar sobre produção. E tem uma coisa de produção que eu não botei aqui, que não chega a ser um erro, né? É quando você começa... uma coisa que é interessante vocês terem é a noção da capacidade máxima de produção de vocês versus a armazenagem que vocês têm em casa. Isso para planejar o crescimento do negócio. Se você tem ali, no caso das sopas, você tem possibilidade de armazenar 150 sopas. Quanto tempo o seu freezer leva para deixar a sopa uma pedra? 2 dias. Aí você pode fazer a conta de qual é a sua produção máxima com a estrutura atual. Poxa, mas e se eu quiser crescer o meu negócio? Aí eu vou precisar comprar mais um freezer. Aí você tem que fazer as perguntas. O freezer cabe na minha cozinha? Né? Se eu diluir isso aqui, quantos meses eu vou demorar para pagar? Vamos lá. Deane. Ideane. Ideane deve ser o seu nome. Eu vou te falar uma coisa, assim... Eu não acredito que seja... Eu acho que o cansaço, ele é um somatório de tudo isso. Quando a gente não está ganhando dinheiro com o nosso negócio, quando a gente tem um cansaço físico da cozinha e também tem um pouco, às vezes, de falta de organização, isso fica um somatório. Aí você já não sabe mais se você está cansado e quer desistir, se você gostaria de dar um tempo, se você queria uma varinha de condão para resolver e consertar tudo. E aí só o fato de você pensar sobre isso parece que cansa ainda mais. Então, eu acho que se eu estivesse assim, no seu lugar, assim, o que eu faria para tentar
ter um diagnóstico assim do que realmente eu quero fazer. Primeira coisa é você verificar se você está com seu preço de venda alinhado com quanto você gasta para produzir, com seu CMV individual. Se o seu preço de venda está te permitindo ter lucro. Porque geralmente, quando a gente está ganhando dinheiro, a gente pode até estar cansada, mas aí, de certa maneira, o dinheiro compensa. Porque é quando a gente vai comprar uma coisa que a gente quer, a gente pode tirar férias, pode ir num restaurante, fazer uma viagem, enfim, a gente vê o fruto do trabalho. Então, mesmo cansando, em geral, a gente não tem vontade de parar. Eu acho que esse cansaço forte bate quando a gente está cansada fisicamente, não tem dinheiro na mão para fazer aquilo que a gente gostaria e não consegue, assim, ver uma luz no final do túnel. Então, eu acho que a maneira de lidar com isso é você ir fazendo e dando uma olhada assim na rota. Primeiro, se você não tem que reajustar o seu preço de venda para começar a ganhar dinheiro. No seu caso, eu acho que você tem que enxugar esse cardápio. Fazer menos coisas. Eu vou dar uma olhada no seu perfil depois, mas dar uma focada em menos produtos, porque isso vai com certeza te aliviar um pouco o cansaço da produção. Rita, essa questão da pimenta, do cliente falar que é problema de estômago, às vezes é mentira. Eles falam isso porque quando a pessoa fala assim, não bota não que eu não gosto. Tem muito cozinheiro que não respeita. Fala, isso é frescura, eu vou botar. Aí a pessoa já leva pro lado da saúde. Fala, eu sou alérgico. Aí alergia a gente, enfim, qualquer cozinheiro tem que respeitar. Então eu acho que é melhor, exceto se você faz comida baiana, uma coisa assim que a pimenta, uma muqueca sem pimenta, pelo amor, né? Não dá. Aí não tem que tirar. Mas eu acho que quando a gente vende comida assim, em geral, a gente deve tentar tirar essas coisas polêmicas para não ter realmente problema com o cliente. Craft não, Grazi, congelado com craft não funciona, porque na hora que você coloca, eu sei que não é a mais, a craft é a mais linda, com certeza, mas quando você coloca um produto congelado na sacola craft, ela molha. Então, assim, a gente tem que pensar sempre na otimização dessa rota de entrega, né? Você já deve ter visto lá a aula de entrega, né? A gente tem que arrumar aquela bolsa térmica e arrumar as sacolinhas direitinho, aproveitar o espaço da melhor forma possível para o motoboy fazer menos viagens, enfim, para caber melhor. Então é sacola bio mesmo, bem amarradinha, dentro o saco plástico bem justinho dentro e sacola bio. Congelado eu não aconselho craft não, mesmo achando que é lindo, muitas entregas do buffet eu fazia com sacola craft, mas quando eu comecei a fazer sopa congelada eu nunca usei craft. Então, exatamente, quanto mais produtos, mais insumos, mais compras a gente tem que administrar. Maior é a nossa lista de compra, mais lugares a gente tem que ir para fazer compra, mais fornecedores tem que ligar para pedir. Se você já pede coisas de fornecedor, você tem que ligar e a pessoa vai dizer, eu tenho um mínimo de tanto. Aí você acaba comprando mais do que precisa, porque você tem ali 185 gramas para usar num cuscuz. E aí o pacote é de meio quilo. Você tem que comprar um meio quilo, você tem que entregar aqueles 185 gramas. E a sua lista de compras realmente fica enorme. Por isso que cardápio enxuto realmente é necessário. E se alguém assim tem uma vontade de fazer muitos pratos, fala, eu fico entediado, eu quero variar. Faz uns especiais. Numa semana faz uma coisa, na semana que vem faz outra, e o seu cliente vai esperar para comprar aquilo que ele gosta. Exatamente, para caber na bag do motoboy, Grazi, eu aconselho sacola bio. Você pode fazer a sua própria sacola com logomarca se você quiser, não é caro, tem que fazer uma quantidade grande. Em geral, eles não aceitam pedidos com menos de 1.000 para você personalizar. Mas você pode fazer uma sacola bio com seu nome, com a sua marca, mas essa é a melhor coisa para entregar congelado. É a melhor forma de arrumar. Eu acho a craft bonitinho, mas eu, assim, sinceramente falando, eu acho que você tem um custo aí a mais e dependendo do tamanho da sua rota de entrega, essa sacola vai chegar feia. Você mesma que entrega ou é um motoboy que entrega? Porque uma coisa importante, assim, às vezes a gente arruma linda, aí bota no motoboy. Aí quando ele chega no cliente, já não está mais tão lindo. Então é interessante pedir até para o motoboy tirar uma foto de como ele chegou no destino. Porque, né, quando a gente arruma lindo, a gente tem que certificar que vai chegar lindo assim do outro lado. Senão às vezes não tem que repensar a embalagem. Então dá uma olhada, Graça, assim, dá uma olhada se tá chegando bonita lá, porque a craft amassa muito também. Ou se não, não sei se você faz isso, manda separada e pro motoboy colocar na hora que chega na casa do cliente. Isso pode ser uma forma. Ele leva ali fora da bolsa térmica uma sacola com as suas sacolas craft.
Quando ele chega no cliente, ele pega a craft, abre, pega a bolsinha térmica, bota ali, aí ele entrega. Mas pensa também na sustentabilidade, né? Essa sacola, é só um enfeite ou ela vai servir para o cliente para alguma coisa? Porque de repente talvez valha a pena você investir numa sacola bio com a sua logomarca. E aí você pode até falar para o cliente, essa sacola é bio, é para diminuir a quantidade de embalagem e tal, vai ser uma economia para você talvez de custo e menos uma coisa para você pensar. Eu acho que se teve uma coisa que a pandemia trouxe para a gente foi essa luz, né, de que é preciso simplificar os processos, né? A gente precisa tirar coisas assim do meio do caminho para fazer as coisas com mais eficiência. A gente precisou fazer isso em 2020, começo de 2021, meio ali de novo. E aí eu acho que agora isso é uma lição que fica pra gente, né? Eu vou olhar o seu Instagram sim, com certeza, Eliane. Eu vou olhar sim. Ô, Graça, você me manda mensagem, tá? Se você quiser trocar uma ideia, você me fala. Se você quiser uma ajuda aí, tá bom? Então, pessoal, obrigada então pela presença de vocês. Esse horário acho que funcionou para algumas pessoas. Vamos ver se a gente de repente mantém as lives nesse horário de 15 horas, que aí vocês já produziram na parte da manhã e quem faz jantar ainda não entrou na cozinha. Talvez seja bom, né? Vamos experimentar manter as lives nesse horário. As alunas, eu vou botar essa live gravada dentro do curso, se alguém quiser rever algum detalhe, tá bom? Então, a gente vai ter outra live de novo na semana que vem, segunda-feira, tá? Eu vou olhar aqui a agenda direito, mas acho que é na segunda-feira. Mas aí eu falo com vocês por aqui, tá bom? E, Diane, eu vou olhar o seu Instagram e te dou um retorno, tá? Obrigada, pessoal, pela presença. E qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Um beijo e boa tarde para vocês.